Estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O nosso tema hoje é clima e agricultura. E falar em clima é uma coisa que atinge realmente a população mundial total, ainda mais em tempos que o IPP diz que nós estamos num aquecimento global, né? E o aquecimento global não afeta não só a vida pessoal, mas como a vida dos alimentos, que estão na produção agrícola, dos animais, ou seja, o clima afeta nós profundamente, não é? E para falar sobre esse tema, encontram-se aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp a Susan Martins, que é pesquisadora da Embrapa Informática Agropecuária, que localiza-se aqui no campus da universidade. E a Ana Ávila, que é diretora do Centro de Pesquisa Meteorológica Climáticas Aplicada à Agricultura, que tem todo esse nome, mas é o CEPAGRE, que todo mundo de Campinas e região conhece e ouve falar diariamente do CEPAGRE, porque o CEPAGRE todos os dias está na rádio e nas televisões da cidade, informando o clima, tempestades, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins. Eu sou Marcos Vinícius Osori, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJOR. Bem, a minha primeira pergunta aqui, geral, para vocês é o seguinte: o ano 2001 está sendo considerado, desde 1990, como um dos 10 anos mais quentes, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Ana? Então, o ano de 2011 ele está sendo considerado um dos mais quentes, né? Entre os 10 mais quentes. E a grande questão é que esse ano é um ano de laninha. Normalmente, em anos de laninha, a gente tem as temperaturas, em média, mais baixas. Mais né? baixas. Mais baixas. É um ano considerado mais frio, né? E esse ano, não. Ele está sendo está entre os 10 anos mais quente, embora nós estejamos aí num evento Isso, de quando a gente laninha. está falando dos 10 anos, dos 10 anos mais quentes, qual é o período disso que está se falando sobre? Então, porque na história nós temos 15 anos, né, que foram considerados os mais quentes. Desde 1997 nós temos 13 deles. Isso indica uma tendência de aumento das temperaturas nos últimos anos. Essa marcação começa em quando? Essa marcação começa em 1800. Que é o final daquele período isso. gelado, não é isso? Sim, exatamente, na história, né? Porque o que acontece? A gente tem a medição ao longo dos anos, mais ou menos em torno de 1800, mais ou menos, né? Uhum. Que a gente começa a ter um número maior de estações meteorológicas ao longo desde quando anos. começa a se medir, Isso. Começa a se ter parâmetros, é isso? Isso, exatamente. Então a gente tem essa tendência Quer dizer, de aumento. os 12 anos mais quentes foram aqui a partir dos anos 90? Desde 1997 nós temos 13 deles. Os outros, você lembra quando foram para trás? Não, os outros não lembro, não lembro. Quer dizer, agora, o que não. tem Chama desse... atenção que a gente tem acompanhado bastante essa questão desses últimos anos. Sim, né, porque é o que está na né? questão do aquecimento, não é isso? Isso, essa exatamente, desses últimos do aquecimento anos. global. Quer dizer, só para incluir mais uma pergunta dentro desta, é o seguinte: sempre aparece na imprensa mundial, né? No Brasil não, porque nós não tem massa crítica para isto, eu acho, é sempre condenando a ideia do aquecimento global, não é isso? E parece que não tem feito nenhum sentido. Hoje em dia parece que isso está morto, né? Essa coisa que não está aquecendo não é verdade. É isto mesmo. O mundo está aquecendo realmente. Isso, exatamente. A gente tem observado esses últimos anos mais quente. A prova disso são esses dados globais, né? Então, por exemplo, que a gente comentava antes aqui, né, que esse ano está entre os 10 mais quentes, né? Claro que isso tem uma variação, né? Em algumas regiões mais quentes, outras nem tanto. Por exemplo, né, como nós estamos agora nesse evento, esse ano de laninha, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, agora no mês de novembro está Foram dias fria, muito frios. Dias Muito primavera frios. fria, exatamente. Exatamente. Aqui na faixa leste, primavera fria. O que Não, é teve em esperado. novembro, teve noite de 8 graus, 6 graus. Exatamente. Teve temperaturas assim bem baixas. Aqui em Campinas também nós tivemos noites frias. Em média, agora no mês de novembro, nós estamos com as temperaturas mínimas à noite em torno de 1 grau abaixo da média, em torno de 17 graus, né? Quando nós temos agora nessa época 18 graus e meio. Então, as temperaturas, as noites estão um pouquinho mais frias, né? Mas os dias não, os dias estão dentro da normalidade, nesta primavera, né? Então, mas em média, segundo a Organização Meteorológica Mundial, né,
até o mês de outubro nós estamos com um dos anos mais quentes, 2011. E muitos eventos extremos têm acontecido neste ano, né, Marcos? Isso chama muita atenção. Está tendo essa enchente no país da Ásia na agora. Tailândia. Na Tailândia. Isso. Está uma coisa assustadora. Assustadora. Faz 6 meses parece que está chovendo. Bom, o ano de 2011 começou com aquela tragédia no Rio de Janeiro, né? Então, assim, mais de 900 pessoas que morreram naquela tragédia de chuvas ali no Rio, que toda a região da Serra, Teresópolis, Petrópolis, foi considerada um dos piores eventos localizados, né, do Brasil, o pior evento Esse é uma tragédia. Eu acho que eles vão voltar a falar isso daqui, mas eu queria que a Suzy entrasse na conversa para falar assim, o impacto desse aquecimento na agricultura, o que acontece? Bom, por exemplo, eu vou dar o exemplo do... Reduz a produção, aumenta a produção? Isso como é que faz? Depende da cultura em questão. Por exemplo, o café. O café, ele tolera temperaturas até 32 graus na época do florescimento. Quando é que dá o florescimento? É primavera, né? Isso. Começa depois que saiu a flor, depois ele pode subir a temperatura. Essa época de reprodução de qualquer planta é época crítica a eventos extremos, ou seja, seca, ou elevadas temperaturas, ou geada. É a época mais crítica. Então, temperaturas acima de 32 graus, ocorre o abortamento das flores de café. Quer dizer, vai ter uma queda de produtividade. Então, estou dando um exemplo do café, mas eu posso citar outros exemplos. Então, assim, o aquecimento, esse aumento de temperatura vai comprometer a produtividade de diversas culturas no Brasil. E também pode ocorrer o deslocamento de zonas produtivas para outros locais. E aí, o que acontece? Envolve, além da questão econômica, envolve a questão cultural. Porque você imagina, um produtor que há 100 anos produz ali naquele lugar uma determinada cultura, ele talvez tenha que mudar a cultura. Então, é uma questão cultural também, exige um trabalho de extensão rural muito grande por trás disso, para introduzir novas culturas mais adaptadas a esse clima quente. Então, além dos impactos econômicos de produtividade, também tem um impacto cultural com o aquecimento global, levando em consideração apenas a agricultura. Sem dúvida. Então... Qual outro exemplo você dá em São Paulo, por exemplo, de agricultura que em São Paulo, hoje em dia, tem muita cana, né? A cana é uma coisa terrível, então, a cana é a única, do estado. De todas as culturas estudadas pela Embrapa, se não me engano, são 11, algodão, arroz, feijão, soja. Então, são várias culturas que a gente estuda. Dentro dessas 11 culturas principais aqui no Brasil, a cana é a única que vai ser beneficiada com o aquecimento global, né? Ou seja, vamos morrer no mundo de cana. Então, a tendência é a cana, que hoje não é produzida no sul do país, por exemplo, a tendência, isso eu quero deixar bem claro, se nada for feito em questões em técnicas de adaptação e mitigação, o que pode acontecer? A cana ela pode migrar para as regiões mais frias. Então, é a única cultura que vai ter um avanço, vai ser beneficiada com o aumento da temperatura. É a única que se beneficia com a cultura. As outras, todas vão ter queda de produtividade com aumento de apenas 1 ou 2 graus na temperatura média, se comparando com a média de 1961 até 1990. Sim. Então, com um aumento de 2 graus na temperatura soja, por exemplo, em 2020, já pode haver uma queda de aproximadamente 20% na produtividade. A soja? Então, isso quer dizer, nessa região centro-oeste? Isso. O que acontece? Esses estudos eles são baseados no zoneamento agrícola. Isso mantido, Ana, se continuar subindo a temperatura, né, como está subindo? É isso? Isso se nada for feito. Se nada for... O que tem para se fazer? Então, o Brasil, em 2009, foi criada a Política Nacional, né, de Mudanças Climáticas, e também dentro dessa Política Nacional de Mudanças Climáticas tem a parte que referencia a agricultura, perfeito. Quer dizer, técnicas agrícolas mais sustentáveis, que vai emitir menos gases de efeito estufa e, consequentemente, vai contribuir para não aumentar a temperatura. Então, isso já está em lei e também existem linhas de crédito do governo também que estimulam o agricultor a adotar técnicas agrícolas mais sustentáveis. Quanto a isso, eu acho que tem um esforço nacional enquanto a isso. Só isso resolve? Minha pergunta é essa, porque até hoje os Estados Unidos não assinou o acordo
para reduzir o índice o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos se recusam a assinar o protocolo de Kyoto. Quer dizer, era o Bush, agora Obama, provavelmente vai entrar o Obama continua sem assinar o protocolo de Kyoto. Não é isso? Isso, por isso, enquanto, e aí? sim. Ele é o maior poluidor do mundo e a China também é o maior poluidor do mundo. Né? Nós somos fichinha. Na verdade, o Brasil, se for considerado as emissões provenientes da agropecuária e do desmatamento, o Brasil se torna o 4º maior emissor de gases. Considerando apenas as emissões de combustíveis provenientes de combustíveis fósseis, o Brasil ele cai para 17º. Então, o Brasil ele tem uma parcela, assim, Entendi. Não, está perfeito. Eu quero entender. Agora, é relevante essa coisa do corte de mata para o aquecimento global? Sim, porque o carbono ele fica estocado, né? A gente fala, ele fica imobilizado na biomassa vegetal e no solo. Então, quanto mais carbono estocado na biomassa vegetal e no solo, menos carbono está sendo emitido para a atmosfera. Então, é um balanço, né, global, né, é feito esse cálculo através de um balanço global de estoque, o que é estocado e o que é emitido. É que isso eu entendo, é que para a cabeça do leigo é difícil entender essas contas, o que está estocado em um elemento vivo porque quando e outro você, não. na prática, vou dar um exemplo, você corta Cortei a madeira, cortei a madeira. Aquilo ali, ela sofre uma decomposição. Isso, vai decompor. E essa decomposição, por micro-organismos do solo, da biomassa mesmo, libera gases. É esse processo de decomposição. É que nem uma comida estragada, por exemplo. Se a gente pudesse ver... Isso libera carbono. Libera carbono, libera metano, enxofre. Agora, uma coisa que foi polêmica é o seguinte, que a vaca também poluiria muito, né? Quando emissões de metano. Emitindo gases, no momento que ela emite gases, que nós somos um grande poluidor de metano, é isso? Também. Via o nosso rebanho, acho que é o maior do mundo hoje, né? Tem 200 milhões de cabeças de gado, segundo o censo do IBGE 2009. Está comprovado isso? Tá, são dados... É o maior rebanho do mundo, né? Isso, são dados oficiais do governo. Quer dizer, tem mais boi do que gente no Brasil, né? Haja churrasco. Para a Ana, que é gaúcha, é uma maravilha. Só que tem um porém, né, Marcos? Assim, metade das passagens são degradadas. Então, assim, são bois assim, magros, né? Não tão produtivos. Esse é o né? grande problema brasileiro, mas esse é um problema histórico brasileiro. Até hoje não resolvido. É um boi por hectare, que é um absurdo. É por isso que nós temos esse gigantismo de terra, porque na verdade tem um capim aqui, outro acolá e etc. E tal. E uma das metas do governo até 2020 é recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradadas. Uma das metas do governo. Então, aí eu tenho uma coisa que é interessante, porque o pessoal da área aqui, de vocês e outros que dizem o seguinte, que não há mais necessidade de derrubar uma árvore mais para dobrar a produtividade brasileira. E olha que nós já temos uma produtividade altíssima, né? Isso, eu vou dar só um exemplo de dados oficiais também. Comparando o aumento de produção de 1991 até 2010, praticamente foi 3 vezes maior em 2010 do que em 91. Quer dizer, subiu de 50 milhões de toneladas de grãos para 150 milhões em 2010. Agora, em 2011, foi 160 milhões. Então, quer dizer, a gente 3 vezes maior. Enquanto que a área plantada, ela só subiu 10 milhões de hectares. Então, o que isso? Isso representa quantos por cento, esses 10 milhões de hectares? Por exemplo, eram 40 milhões de hectares, subiu para 50. Eram 30 milhões em 91, subiu para 4 milhões, 40 milhões em 2010. Então, a porcentagem é muito menor do que a produção. Então, o que quer dizer? São novas práticas agrícolas. Isso, né? Maior tecnologia, mais investimento. Ana, como é que funciona essa coisa tua de clima? O que isso vai mudar no nosso clima agora? Nós vamos entrar em janeiro, fevereiro, tempestades. Como é que vai ficar isso esse ano? Então, Marcos, essa é a grande questão, né? Cada fim de primavera, verão, Tem uma previsão para 2012 ou não? O verão, embora, como eu falei antes, né, seja um ano de laninha, que as pesquisas mostram que normalmente em anos de laninha ocorre um número menor de eventos extremos, né? Mas dado que nós já estamos com essas informações, né, até agora com esses dados,
que consta de que 2011 está um ano quente, né? Por exemplo, vamos à nossa região aqui, nós temos observado que outubro, por exemplo, teve vários episódios de chuvas fortes, tempestades, então nós poderíamos dizer que até houve que antecipou. Por exemplo, ano passado nós começamos com um período de chuva em novembro, chuvas fortes, tempestades em novembro. Né? Novembro, dezembro, janeiro foi bem chuvoso, com vários eventos severos. Esse ano não, esse ano já começamos em outubro. Começou tarde a chuva esse ano. Esse ano não, começou mais Mas cedo do que o ano passado, em outubro. Nós tivemos um inverno seco. Nós tivemos um inverno, isso é verdade. Um inverno frio. seco, né? Exatamente. E foi um inverno em que nós tivemos duas ondas intensas de frio. Nós tivemos geada. Tivemos geada. No estado de São Paulo, que desde o ano de 2000 a gente não tinha registro de geada. Desde o ano 2000 nós não tínhamos geada. Tão severa assim. O ano de 2000 teve problema com café no estado, inclusive, por conta de geada. Aí depois a gente passou por um período quente, sem geada alguma. Agora, esse ano, nós tivemos 2 eventos, comecinho de agosto e junho. Isso que eu quero que você explique, que é curioso, porque que é considerado o mais quente e tem os picos que são completamente diferentes e para a cabeça do leigo contraditório, né? Exatamente. Porque ele foi muito frio e muito quente. Mas então não está aquecendo porque está frio, mas você não vai poder falar agora que nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos com as palavras cruzadas já com o tema de hoje, o clima e a agricultura, onde que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp, a Suzy Martins, que é da Embrapa Informática Agropecuária, e da Ana Ávila, que é a diretora do CEPAG, aqui da Unicamp. Nós voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema clima e agricultura. No bloco anterior aqui eu estava falando com a Ana estava explicando a questão que esfria e esquenta. Não é? Por que esse ano tem essas contradições? Nós tivemos um ano muito frio, né? E ao mesmo tempo é considerado o ano mais quente. Então isso fica uma dúvida na cabeça de muita gente, está esquentando, mas está fazendo muito frio. Eu queria que você explicasse melhor por que esquenta e esfria, essas coisas extremas, não é? Tivemos um inverno muito frio, como não se via há muitos e muitos anos, não é? Então, uma primavera muito fria nas noites e depois os dias muito quentes. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, não é? Então, o que se fala é que nós temos tido uma diminuição das noites frias. Né, em média. Uma diminuição das noites frias. Exatamente. Isso é comprovado, saiu agora no sumário executivo do IPCC sobre eventos extremos, né, saiu recentemente, onde fala que nós temos observado um número reduzido de noites frias. Entretanto, a exemplo desse ano, o que nós temos? Uma redução do número de noites frias, mas isso não significa a ausência delas. Então, por exemplo, agora nesse ano mesmo, nós tivemos ondas muito frias. Muito frias. E isso fez com que nós tivéssemos um inverno, como você falou, mais frio dos últimos 10 anos. Foi o mais frio dos últimos 10 anos. Foi, porque a última geada que nós tivemos no estado de São Paulo, e com um risco, inclusive para o café, foi em 2000. Depois, nós não tivemos mais geada, não houve mais risco para a agricultura. Esse ano nós tivemos 2 eventos de frio intenso, que houve problema, inclusive em algumas áreas de café, né, que a cultura mais sensível, o milho foi atingido, né, a parte de horticultura, né, e fruticultura também, houve até são os que mais sofrem, a manga né, também, o período de floração também foi atingida, com a primeira florada da manga esse ano teve problema por conta das geadas, morango, algumas outras frutas e hortícolas tiveram algum problema, né, com as geadas, são muito sensíveis. Tomate também é bastante sensível. Então, assim, esse ano nós tivemos esse contraste, né, de ondas frias, exatamente porque nós falamos que, em média, as noites têm se tornado mais quentes, né, menos frias, né, mas não significa que nós não tenhamos frio.
a exemplo do que nós tivemos agora nesse inverno. Inclusive agora a primavera também esse contraste, né? Inclusive no hemisfério norte teve uma nevasca completamente fora de hora também nos Estados Unidos. Né? Exatamente, Nova York. Nova York nevou fora de hora. Oregon, como sempre, neva e nevou uma coisa absurda que nevou, né? Esses fenômenos tendem, segundo o IPCC, esses fenômenos tendem a se agravar? Isso. Exatamente, os fenômenos extremos. São as chuvas intensas. Que é o que está acontecendo na Tailândia, por exemplo. Esse ano nós temos alguns eventos. Por exemplo, a Somália. A Somália foi uma tragédia humana que ninguém fala mais. Né? Ninguém fala mais. É uma coisa impressionante que a imprensa mundial, não a imprensa mundial, estou falando da nossa imprensa, que esqueceu da Somália. Né? Ninguém vê essa tragédia que se abateu na Somália. 10 milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária na Somália. Né? Acho que é uma seca das maiores. Uma seca das maiores. Já é uma região com clima diverso, né? Com alta chance de seca. Com essa seca intensa, é muito complicado. Né? A Etiópia, toda aquela região ali está com problema sério de falta de alimento. Falta de alimento. Falta de alimento. Né? A Tailândia, chuvas... Continua chovendo na Tailândia, né? Com enchente na Tailândia. Aliás, tem uma matéria curiosíssima. Agora estão aprendendo a viver com enchente, não é isso? Que eu vi. Então agora andando de barco, atravessa... Adaptação, né? As mudanças climáticas. Mudança climática, não é? Realmente. E aqui no Brasil também, a seca na Amazônia de 2010 foi a pior desde 1902. Foi a pior desde 1902. 1902. Então, tem exemplos aqui no Brasil também. Né? E começou a chover... agora na Amazônia está chovendo, né? Normal, né? Ah, sim, esse ano está Mas normal. Não chegou, porque eu estive lá há um mês atrás, 15 dias atrás, e não tinha chegado no nível que era para chegar. Que devido à seca de 2010, foi muito devido severa. à seca de 2010, esse ano não chegou onde era para chegar ainda. Está bem abaixo. Estamos falando do mês de novembro, outubro e novembro, quando era o mês que ela já tinha que ter um certo marco. Recuperação não atingiu. do nível dos rios. Porque o que tem, eu acho que isso é curioso, que as pessoas estavam acostumadas. Quer dizer, o clima sempre regulou a humanidade. Né? Então era primavera, verão, inverno. Mesmo no estado de São Paulo existia isso. As pessoas que são mais velhas lembram que tinham né? Verão, né? Inverno, né? Primavera. Esses climas eram, pelo menos... Agora, perdeu-se essa referência, né? Um pouco. Né? Nos últimos anos isso foi se perdendo. Né? Esse ano, em junho, nós tivemos uma tempestade com ventos de mais de 100 km por hora aqui em Campinas. Foi. Né? Numa época em que a gente tem um período mais seco. Né? O tempo mais seco, nunca se imaginava isso. Eu queria saber uma coisa de vocês. E aí a Suzy, que trabalha na Embrapa Informática, né? Essa questão do calendário agrícola. Né? Como é que é feito o calendário agrícola? Estou perguntando para as duas. Como é que é feito o calendário agrícola? Então, o calendário agrícola, ele é feito com base em parâmetros da cultura e em fatores climáticos, né? Isso. E também em parâmetros do local, por exemplo, tipo de solo, se é um solo mais argiloso, que retém mais água, quanto que chove naquele local, a cultura mesmo, a produtividade. Então, é feito com base nesses parâmetros. Então, determinado município, ele é considerado apto ou não apto para produzir uma determinada cultura. Então, são incluídos esses parâmetros. Isso está dentro de uma política nacional, isso que eu quero entender. Isso, dentro todo da política ano, do Ministério da Agricultura. Isso, todo ano sai a portaria do Ministério da Agricultura dizendo os municípios aptos ou não aptos a produzir para tal cultura e o período de semeadura. Tá. Você pode semear de 10 de julho a 10 de agosto. E tem financiamento para isso? Tem. Quer dizer, é assim, se você planta dentro do calendário agrícola, você tem direito ao seguro agrícola caso ocorra algum evento extremo, como geada, seca. Então, é a segurança que o produtor tem. Agora, se ele planta fora desse calendário agrícola, ele já não tem direito a esse seguro rural. Em tempos de mudança climática, os calendários agrícolas ainda são confiáveis ou não? São confiáveis. São, sim. O governo ele segue à risca o financiamento. Agora, minha pergunta é o seguinte: como já tivemos anos atípicos, por exemplo, qual que foi aquele muito seco que nós tivemos aqui em São Paulo? Lembra? Bom, 2009, eu lembro de 2009 que foi atípico por conta das chuvas, choveu o ano inteiro. 2009 ao contrário, choveu o ano inteiro, não é? Depois teve um ano que não choveu quase nada. E aí ficou uma polêmica, eu lembro que ainda fiz um programa com o Wilton, e eles me mostraram o seguinte, que isso não era verdade. O ano mais seco, se não me engano,
Foi 61, 62. 63 foi o ano mais dados seco. do Instituto Agronômico de Campinas, que é que tem a maior série histórica do Brasil. 63 foi... Cento e tantos anos, isso é um mérito, isso é um mérito do Agronômico de Campinas. Foi mais de 100 dias sem chuva. Foram mais de 100 dias sem chuva. Nenhum, mais de 100, eu não lembro bem o número, mais de 100 dias sem chuva. Esse ano também teve regiões do Brasil que ficaram 200 dias sem chuvas. 200 dias sem chuva? No Centro-Oeste, teve região Brasília, ficou desde maio, se não me engano, final de abril, maio, foi a última chuva, depois foi chover agora, em novembro, setembro. Então ficou maio, junho, julho, agosto. Ficou muito tempo sem chuva esse ano também. Esse ano foi um ano que teve uma estiagem agrícola muito severa. Muito severa. Muito. São Paulo também. São Paulo também. São Paulo também. Foi chover agora, setembro. O inverno desse ano, né, ele foi bem semelhante ao ano passado, né? O ano passado também nós tivemos um inverno bastante seco. Inclusive, a chuva parou em maio, mais ou menos. Depois nós tivemos um período bem prolongado de estiagem. Esse ano também. É que esse ano teve que choveu em junho, né? Ainda teve a geada. Teve uma chuva de junho. Mas esse ano, exatamente, é o que a Suzy acabou de lembrar, que teve o agravante que foi a geada. Então além por exemplo, da estiagem, houve a geada. Então esse ano ele foi mais complicado em que a geada para a agricultura é relativo. Para algumas culturas não é boa e para as outras é boa. Por exemplo, a geada ela danifica. E aí a planta, ela cessa o crescimento, então ela não se desenvolve. As pastagens, por exemplo, quando ocorre a geada, a pastagem queima o pasto, e aí depois ela não se recupera. Ele queima o pasto, mas, por exemplo, mata as varejeiras, né? Tem algumas vantagens. Com certeza, tem vantagem. A coisa esse ano, tem algumas vantagens. O frio é importante porque também acaba com varejeira. E aí se aumenta a produtividade do leite. E também, então, tem outros detalhes. E esse ano, a geada de junho foi bem na época de florescimento do milho. O milho safrinha. Então teve uma... Que é aquele da entre-safra ali, né? O milho da entre-safra. Isso, o milho de inverno, né? Que a gente chama. E aí o consumidor vai entender por que aumenta o preço do porco, não é isso? Aumenta o milho, aumenta o preço. Por que o porco aumentou? Em algumas regiões também o trigo foi afetado, poucas regiões. Então, o que pode acontecer? Aumentar o pãozinho na padaria, né? Mas isso é relativo. É que eu queria falar, porque o nosso trigo é bom para fazer biscoito, né? Não é o de melhor qualidade. Nesse trigo do pão, a gente tem que sempre alertar aqui, posso estar completamente... Mas até onde eu sei, nós não fazemos trigo bom para pão, né? A nossa produção, o nosso trigo do Rio Grande do Sul bom, faz um excelente trigo para bolacha. Não é? Estou certo, não estou? Exatamente. Não é? Mas a Argentina também foi afetada, né? Mas a Argentina tem trigo para pão. Né? E a Argentina está afetada nessa questão aí da seca também, esse ano ou não? O ano passado a Argentina teve uma seca prolongada. No nosso inverno aqui, a seca da Argentina foi mais drástica. Agora, esse ano eu não cheguei a acompanhar, não. Mas o ano passado foi uma seca complicadíssima. Drástica, né? A safra agrícola deles lá foi bem afetada por conta da estiagem. Foi extremamente... Eu só queria lembrar uma coisa que a nossa diretora aqui, a Sandra Creta, lembrou, e eu sempre lembro de uma piada que é o que diz o seguinte, aquela coisa do otimista e do pessimista, que é assim, está vindo aquecimento global, né? Puta, vai acabar, vai degelar o Ártico. O cara fala assim, bom, eu vou plantar trigo lá, né? Então, vou aumentar a fronteira agrícola, né? Sempre a questão do otimista e o pessimista, né? E agora, a Sandra estava lembrando que você começou, está se plantando trigo na Sibéria, né? Começou a se plantar trigo na Sibéria, né? E um dos grandes problemas da União Soviética, da Rússia, da antiga União Soviética, sempre foi a produção agrícola, né? Sempre foi caótica. Nunca conseguiu resolver. E como é que vocês veem essa coisa? Você já estava falando da cana, dessa expansão de fronteiras pela mudança climática. O que vocês veem de mais mudança? Vamos pensar agora um exercício mental de médio prazo, 10 anos. O que vai acontecer com a agricultura? No geral... Se continuar os indicadores que nós estamos no caso, deixar bem claro se nada for feito. Tá? Se nada for feito. No caso, na região dos trópicos, né, que é o nosso caso, o aumento de temperatura ele não vai ser bom em relação à produção agrícola, porque vai ficar mais quente e vai inibir a produção de várias culturas, com exceção da cana, como eu já tinha falado. Perfeito. Agora, nas zonas temperadas, que são regiões mais frias... Teoricamente é de São Paulo para baixo, não é? Não, regiões temperadas que eu digo acima da linha do Equador, Estados Unidos, Europa... Ou para baixo, né? Ou bem abaixo. Ou da metade do Paraná para baixo. Da metade do Paraná para baixo. Para o telespectador entender, ali para baixo, metade do Paraná para baixo e, vamos dizer, do final do México para cima. Isso.
Então, são regiões que são muito frias, numa determinada época do ano, que realmente inibem a produção agrícola. Então, essas regiões podem ser beneficiadas com o aumento de temperatura, Tá. né, para a produção de alimentos. Tá. Mas no nosso caso, Brasil, falando de Brasil, no geral, dentro daquelas 11 culturas que a Embrapa, o CEPAGRE vem estudando ao longo dos anos, a única que será beneficiada é a cana-de-açúcar. No nosso caso, soja vai ter eu queria que vocês explicassem para o telespectador ficar claro, também para mim, quer dizer, as 11 culturas quer dizer também essa questão de segurança alimentar. Isso, não é isso? são arroz, feijão. É a questão da segurança alimentar. Isso. Ou seja, o que quando já estão falando das 11 culturas, é a questão da segurança alimentar que todos os países têm. Isso. Se não vai faltar, não vai ter desabastecimento o arroz daquilo. E feijão, né? O arroz e feijão. Arroz e né? feijão. Arroz e feijão, basicamente, o que come a população de uma Isso. forma geral. Não é isso? Isso, Né? são as culturas mais consumidas pela população. Consumidas pela população. Isso. Que é o que garante essa que se chama Isso. segurança alimentar. E mesmo assim, mesmo que a gente não tenha, digamos, vamos fazer uma coisa mais otimista, né? Digamos que a gente não tenha uma mudança assim tão rápida. O que a gente tem enfrentado agora são os eventos extremos. E isso é um problema, né? A questão, por exemplo, de agora mesmo, né? Esses dias a semana passada teve um evento de granizo aqui na região de Piedade, dizimou várias áreas agrícolas, né? Então, assim, agora no sul, essa questão da laninha, tendência de chuva abaixo da média, pelo menos por enquanto, o estado que tem maior risco é o Rio Grande do Sul. Com que já teve esse fenômeno, tem uma seca terrível. Exatamente. A questão de uns 4 anos atrás, não foi? Isso. Que perdeu toda a risicultura, acabou. A região sul é uma região bem de alto risco. Né? De alto risco exatamente porque não tem chove o ano inteiro, entretanto pode dar uma estiagem no meio da safra que na época de maior necessidade de água da cultura, pronto, já dá uma perda grande, né? O ano passado teve problema com pouca chuva na época, né? Agora nos meses de dezembro a temperatura aumenta, há uma maior evaporação, uma maior demanda, precisa de mais chuva, a planta precisa de mais água e se falta, pronto, é um risco muito grande. Então mesmo que a gente fala muito da questão da mudança, da migração das áreas, logicamente, extremamente fundamental, importante. Mas os riscos com os eventos extremos que a gente observa também, diante da safra que a gente tem agora, é um risco de perda bastante grande, né? Mesmo que as safras, digamos, continuem, as regiões produtoras como estão nesses próximos anos, mas os eventos extremos têm sido bastante preocupantes. Tem sido preocupante. Agora, essa tendência a aumentar ou não, tem alguma previsão disso? Então, a tendência é aumentar a quantidade de eventos extremos, que são as secas, as chuvas. Então, as chuvas vão se concentrar. Chove muito, num período curto, ou seja, em um determinado local. Uma tempestade. Aí vem o risco, por exemplo. Aí as áreas de risco, as mais vulneráveis, por exemplo, citado o exemplo, né, do Rio, que teve desabamento. De Santa Catarina, que foi o ano retrasado. Santa Catarina, esse ano também. E esse ano também teve. O ano passado, esse ano. Então, assim, aqui a questão, por exemplo, Serra do Mar, aqui no estado de São Paulo, também é área de alto risco. Se concentra chuva forte ali naquela região. Por exemplo, Caraguatatuba foi a cidade, o segundo episódio mais catastrófico do Brasil foi em Caraguatatuba. Aliás, essas coisas infantis. Eu era criança, estava com meu pai lá, saímos uma semana antes de acontecer aquela tragédia. Desapareceu metade mais da cidade. Mais de 400 mortos. Desapareceu. Um bairro inteiro desapareceu em Caraguatatuba. Nós não voltamos, temos que fazer um intervalo, voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, né, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Televisão da Unicamp, a Suzian Martins, que é da Embrapa, né, e a Ana Ávila, que é a diretora do CEPAGRE. Né. Nós voltamos já, que nós estamos com um programa que chama Clima e Agricultura. Até já. Voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Clima e Agricultura. E eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp a Suzian Martins, que é da Embrapa Informática, e da Ana Ávila, que é diretora do CEPAGRE, aqui da Unicamp.
Bom, eu queria só começar o seguinte. 2011 foi um ano muito quente, considerado o mais quente no mundo, bem entendido, não só a questão no Brasil, como a Ana e a Susan frisaram. Quando está se falando o mais quente dos últimos 10 anos, é do clima global do planeta Terra, a qual todos nós, né, viajamos nele, não é isso? Então, eu queria perguntar para a Susan o seguinte, e a expectativa de safra, agora, 2011, 2012, com esse calor anunciado e tal? Boa, ruim, média, como é que vão ficar? Não, as projeções para a safra 2011-2012 são positivas. Continuam batendo recorde? Sim, a safra 2011 foi de 160 milhões, né, de toneladas de grãos, com um ganho de 107 bilhões de reais em 2011, tá? Com relação a 2010. Isso. Foi 107 bilhões de reais, o que quer dizer isso? 8% maior que 2010. 8% maior. Isso, foi 8% maior. E vem aumentando ao longo dos anos, e a projeção para a safra 2012 é aumentar até 10%. 10% isso. mais? Quando a gente Isso depende muito eu sei. da Quando a cultura, gente está falando mas isso, eu geral... queria que fosse o seguinte. Isto é área nova ou áreas que não estavam sendo usadas para a agricultura ou é tecnologia? Tecnologia. Tecnologia, basicamente tecnologia. Variedades mais produtivas, sementes melhoradas, uso de insumos, manejo adequado. Aí entra a importância tanto da Embrapa como do IAC e tal. Técnicas né? agrícolas. As técnicas agrícolas. Mais produtivas, o manejo do solo adequado. Então, é a inclusão dessas técnicas na propriedade que causa um aumento de produtividade. Perfeito. E esse ano, como é que nós vamos ficar com chuvas, Ana? Como é que está o quadro? Tem alguma previsão baseada no ano passado? Consegue-se fazer projeção? Eu acho que é para as duas, porque como vocês trabalham com projeções matemáticas computacionais, tem alguma projeção para a chuva permanece, aumenta, maior número de tempestade, maior número de raios, né? Porque raios sempre é um problema sério. Eu nunca me esqueço que anos atrás eu fiz um programa com o Wilton aqui, e a Folha tinha acabado de publicar uma manchete dela. É o São Paulo o estado que mais cai raio no mundo. Isso é verdade? Eu falei assim, bom, estão falando porque nunca teve medição, então sempre vai ser a cidade que mais cai. Agora nós já conseguimos ter alguma série histórica para falar se cai mais raio ou não cai mais raio? Então, bom, voltando à primeira... Isso, é que eu fiz várias perguntas exatamente, mas numa voltando só. ao começo, né? Então, lá. assim, que você comentou sobre a expectativa, né? Como nós estamos numa laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né, próximo ao Equador. Então, quando tem esse fenômeno de resfriamento das águas, há uma mudança... Quando você está falando da laninha, só para entender, para mim, para o telespectador, ele vai até quando mais esse resfriamento? Não tem tempo? Não tem tempo. A tendência é verão. Ele começou agora, no meio do ano, começou uma tendência já de resfriamento. Entendi. E essa tendência se mantém agora para o verão. Tá. Então, o que nós temos de previsão agora leva em conta a laninha. Entendi. Então, por exemplo, agora, nesses próximos meses, a expectativa é mais catastrófica para a região sul, Entendi. Sobretudo o Rio Grande do Sul. Com menos chuva agora para os próximos meses. Como já aconteceu uns anos atrás, não foi? Exatamente. Lá, o problema é a falta de chuva na época da safra mesmo, que é agora, né? Que é o maior risco. É falta de chuva na época da produção mesmo. Então, agora, por exemplo, a expectativa é de menos chuva para lá. E isso é um risco para o sul, lá, o Rio Grande do Sul. Pelo menos no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, isso está dentro da normalidade. Não há expectativa de que haja mais chuva, menos chuva, né? E sim dentro da normalidade. O que é normalidade para o estado de São Paulo? O que é normalidade? Normalidade é chuva frequente, né? Risco de tempestades, os eventos meteorológicos que estão associados ao calor e à umidade, né? Associa a umidade da região amazônica, né? Então, é uma época de chuva mesmo. Então, o normal é chuva, é enchente. Os meses que a gente tem de maior volume de chuva são, sobretudo o mês de janeiro, mas já dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Nós já estamos com o mês de novembro com chuva acima da média, mais de 200 milímetros registrados aqui em Campinas. Mais de 200 milímetros? Agora em novembro, exatamente terminando hoje, né, o mês, então ficou acima da média. Outubro também ficou levemente acima da média e a tendência para os próximos meses é a normalidade. Não há expectativa de que nós tenhamos eventos severos. Não há expectativa? Não há.
Aquela como aconteceu no Rio no começo desse ano, 2011. Então, exatamente, Marcos, nós não temos como prever. Isso não tem como prever. É uma tendência, mas assim, ó, esse fenômeno, essa chuva concentrada que ocorreu no começo de janeiro no Rio não estava previsto. Por quê? Porque não tem como prever com tanta antecedência. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte, aí é cine catástrofe, né? O que está acontecendo na Tailândia? Estamos com uma chuva de quantos? 4 meses? Vem mais ou menos uns 3 meses, pelo menos, essa chuva. Que vem uma chuva sem parar. Se mantendo, né? Nós já tivemos 2 situações, 3 trágicas, ou né, mais ou menos isso, salvo algumas coisas episódicas. Uma foi Blumenau, aquela região que as casas estão todas no morro, que aconteceu aquela catástrofe há 3 anos atrás. O ano passado voltou a acontecer em menor escala. O Rio de Janeiro, que acontece, que vira e mexe, acontece, que rola pedra, cai, e Petrópolis. Né? Se tiver uma chuva dessa, a catástrofe pode ser gigantesca. Eu estou pensando ninguém quer que isso aconteça. Então, acontece um fenômeno como está acontecendo na Tailândia, neste ano 2011, 3 meses de chuva sem parar. O que pode acontecer? Catástrofe geral. Pode por exemplo, cair no estado de São Paulo, ali, Ubatuba, né, a cidade da Suza. O ano passado, Angra. A Serra do Mar aqui, nossa, é alto risco. E é uma época em que a população se desloca para lá. É a época de férias, a época de praia, né? Então, além do mais, aumenta o risco, porque é uma área atrativa, turística, né, nessa época. Em que a gente tem as chuvas. As pessoas moram em locais de risco. Né? O que ocorre, pelo que vocês estudam, assim, se é uma concentração, na verdade, o morro cai, não é isso? Exatamente. Ele simplesmente, como é que funciona? É retirada a vegetação, você constrói casas. Isto. Né? A água ela não é absorvida pelas raízes, pela vegetação. Então, a tendência é haver um escorregamento de terra. Escorrega a terra, isso que acaba acontecendo. Isso, é erosão que a gente chama, né? Uma erosão hídrica. Eu só para relembrar, que a Ana tinha citado ainda em 67 o episódio de Caraguatatuba, só para lembrar, e podem procurar quem quiser no Google, que vai achar isso, esse mesmo episódio já tinha acontecido em Petrópolis, na zona rural. Matou, acho que 100 e poucas pessoas. E eu estava lendo um artigo, ainda no começo desse ano, que o autor dizia o seguinte: se tivesse ocorrido aquela quantidade de chuva que aconteceu em 67, em Petrópolis, na zona urbana, teria morrido não 900 pessoas, mas 50 mil pessoas. Exatamente. Né? Ele falou assim, que esse episódio, que todo mundo fala, foi a primeira vez, não foi a primeira vez. Esses episódios são constantes. Agora, no momento onde que nós estamos tendo, em decorrência do que... A questão é a seguinte, eles ocorreram no passado, agora o período que eles estão ocorrendo são menores. Antigamente ocorria a cada 15, 20 anos, agora todo ano praticamente tem um evento desse porte. Então é isso que está preocupando, né, os pesquisadores, as autoridades, devido à diminuição do espaço de tempo entre os eventos. E a população vem aumentando, as cidades são maiores. Então, se ocorre uma chuva, como você falou, né, esse exemplo de 67, se ocorre na zona rural, ele tem um impacto, cai na vegetação, a vegetação, o solo ele absorve, na floresta, a floresta também retém essa água, né, vai para os rios. O problema é essa chuva ocorrer nas regiões urbanizadas, né? Impermeáveis, né? Onde você não tem é totalmente impermeabilizado o solo. Ou no morro, porque o morro ele não é próprio o solo, muitas vezes, né? Não é a minha área, mas o solo muitas vezes não é próprio para urbanização. Ou nos rios que sobe, os rios já assoreados por conta da água, da terra que já desceu. Então os rios estão assoreados, então. Áreas de risco, hoje em dia não se fala mais, por exemplo, essa questão de Santa Catarina é um exemplo típico, ou até mesmo Petrópolis. Não se fala muito que a enchente, simplesmente a população que vive próximas aos rios está em área de risco, mas sim as áreas de morro também. Né? As áreas de morro estão em risco também. Então, essa Como é que trabalha você a questão do CEPAGRE de informar o pessoal que atende enchente, por exemplo, em Campinas? Tem monitoramento de possíveis tempestades em Campinas? Então, nós fazemos... A Embrapa também faz, não faz monitoramento? Não, a Embrapa não tem essa função de alertar. Sim, não tem de alertar, mas faz monitoramento. Faz, tem pesquisadores que estudam essa parte. Tá, perfeito. Porque o que a defesa civil, diferente, porque assim, tem a questão da pesquisa, que você estuda o impacto, estuda esses eventos, e a questão do alerta, que é aquela atividade 24 horas que tem que ter o
o plantonista, tanto da área da meteorologia, que inclusive já tem um centro que está sendo criado no INPE, né, sobre desastres naturais, exatamente para concentrar, porque essas tragédias, às vezes elas podem ocorrer 2 da manhã, 3 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã. Então, assim, tem que ter gente de plantão 24 horas para poder alertar. E a Defesa Civil recebe as informações e vai trabalhar com isso junto com a população, porque não pode simplesmente dar um alerta de tempestade, chuva forte, porque as pessoas entram em pânico, muitas vezes sem saber o que fazer, aí o risco é maior. Mas São Paulo, por exemplo, está tendo uma defesa civil eficiente. Depois daqui ocorreu aquele episódio do Anhangabaú inundar, e todo mundo viu nas imagens na televisão, dos caras desesperados saírem do carro, que estavam correndo o risco de se afogar. Agora eles pelo menos estão fechando os buracos todos, no Anhangabaú, a passagem da Faria Lima, começou a chover, chuva intensa, fecha. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, que a gente tenha cada vez mais esse alerta. Então, assim, a gente trabalha com a informação, nós no CEPAG, nós disponibilizamos as informações na página, mas assim, nós não temos, o CEPAG ele não tem condições de atender um serviço 24 horas. Entendi. Né? Então, assim, a gente atende na medida das nossas limitações, né? Que nós somos poucos, o CEPAG é pequeno, mas assim, dentro desse tempo que nós estamos trabalhando, a gente está sempre alerta. Por exemplo, nesses dias agora que nós estamos com chuva e tempestade, se você entrar na página do CEPAG, o alerta está lá diariamente. Como é que funciona a Embrapa nisso com a questão de produtores rurais? Tem algum serviço? Existe o SAC, né, onde as pessoas podem ligar, se informar. A Embrapa ela é aberta para receber pessoas com dúvidas. A questão de extensão das tecnologias também. Existem diversos experimentos em propriedades mesmo particulares. Então a Embrapa vai até o produtor, instala experimentos nas propriedades, tem no Brasil todo, e a Embrapa é aberta para receber qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, e existe também o SAC, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Você entra no site da Embrapa, tem o telefone lá, então as pessoas ligam e são informadas sobre a dúvida que elas têm. Então existe sim. Agora eu queria saber o seguinte, você que não tem uma previsão para 2012, nem que a Ninha vai acalmar a Laninha, né? Porque normalmente é o Ninho. O que fica mais, é o Ninho ou a Laninha? Não, eles não têm. Eles se alteram? Não necessariamente. Pode repetir o El Ninho, pode repetir a Laninha. Mas sempre tem, por exemplo, um é o aquecimento, outro é o resfriamento. Então, ou o período de normalidade. Então, às vezes pode ocorrer... Tem período o que é chamado período de normalidade? Em que as águas não estão nem mais quentes nem mais frias. Elas estão tem dentro período da de normalidade? Tem, exatamente. Tem uma média, a anomalia positiva é o El Ninho. Quer dizer, a temperatura nossa da América do Sul, ela depende desse fenômeno do El Ninho e da Laninha. Não, é que assim, quando esse fenômeno ele surgiu na costa do Peru, por causa dos pescadores, na época do Natal, então por isso lá, El Ninho, Menino Jesus, né, que eles precisam de águas frias, porque tem os plânctons que vão alimentar os peixes. Então, assim, a pesca do salmão, né? Exatamente, que é o salmão. Então, assim, aí eles descobriram que em determinados anos eles não conseguiam, não tinha pesca, não tinha alimento, não tinha peixe. Aí, mais tarde, foi comprovado esse aumento das temperaturas. Então, da água, é por isso que o salmão não vinha. E o salmão não vinha, não tinha alimento, ele não vinha, os pescadores, então, aí por isso o nome, é o Ninho, né? Então, assim, surgiu por conta dessa época exatamente do Natal, naquela região. Perfeito. Então, assim, existe uma normalidade, em que as águas estão dentro da normalidade. O que se trata muito na meteorologia, em termos de anomalia, quando está positiva, quando está negativa. É isso que vai determinar algumas mudanças nos padrões da atmosfera. Tá. Bom, eu queria... Então, nós estamos finalizando o programa, Sandra? Nós estamos finalizando o programa. Eu só queria agradecer a presença de vocês e ver o seguinte, em breves palavras, o que vocês esperam de 2012? Climática e na agricultura, é isso que eu quero a opinião de vocês. Suzy. Bom, na agricultura a gente espera um crescimento, né, da produtividade, bater novos recordes em relação... Você já falou que espera subir 10%. Isso, em relação à safra passada, certo? E, assim, que aumente o número de produtores empregando técnicas agrícolas mais sustentáveis em sua propriedade e com aumento de produtividade mesmo. Tá perfeito. Ana?
Bom, com relação à parte climática, nós não temos, assim, notícias trágicas, tão positivas. No sentido, por exemplo, nós estamos agora com a COP17, que o pessoal está discutindo as questões, tentando implementar tentando manter o protocolo de Kyoto. E temos também o Rio Mais 20, né? Temos o Rio Mais 20, o ano que vem nós temos o Rio Mais 20. Né? Questão da sustentabilidade, né? Diminuição da pobreza, erradicação da pobreza. Né? Então, essas questões estão sendo muito discutidas, né? Mas, pelo menos por enquanto, nós não temos nenhuma atitude tão positiva em termos mundiais. Você falou antes dos Estados Unidos. Exatamente. Estados Unidos não assinou-se o protocolo de Kyoto. Né? Quem já, por exemplo, a China também não. Alguns países não querem mais se manter esse ano parece que a Europa os países europeus só vão assinar se os países em subdesenvolvimento se comprometerem com reduções efetivas também, porque em 92 os países subdesenvolvidos não tiveram que assinar. Não entraram porque tinha aquela argumentação que, na verdade... Que eles não contribuíram tanto para as emissões. Não só para não contribuir, porque também, se você colocasse alguma coisa, não poderiam entrar nunca no que se chamava no grande mercado mas hoje parece que mudou, né? Como a gente vê, o Brasil ele pode subir, ele é quarto em emissões. O que todos nós esperamos, né, é que, na verdade, a gente tenha revoluções, né, na parte agrícola, na produção de alimentos e industrial, de uma certa forma, que vão chegar a uma questão de poluir menos, né? Porque se isso não acontecer, a tragédia é de todos nós. Né? Então, e o cuidado, voltando agora para o nosso local mesmo, é o cuidado, porque nós estamos entrando no evento no verão, vem as chuvas fortes, vem o risco de alagamento, raios, né? É problema, alagamento, aquelas chuvas que acontecem rápido, se você estiver em algum lugar de risco na cidade, porque no fundo não adianta evitar. nada o papel que nós temos a Embrapa estudar se você não tiver uma resposta com políticas públicas. Perfeito. Essa que é a grande verdade. O programa ABC do Brasil o programa foi com ABC em pesquisas exatamente, da Embrapa. que, né, o programa que é essa mudança do pensamento agrícola, Isso, né, da produção agrícola brasileira. Da mesma forma, não adianta você prever que vai ter enchentes em Campinas ou em São Paulo se você não limpar, né, o lixo da rua e etc. e tal, que vamos continuar tendo enchente e mortes como todos os anos temos aqui, né, em Campinas região. Nós temos que terminar o nosso programa de hoje. Queria agradecer a Suzy Martins, da Embrapa, e a Ana Ávila, diretora do CEPAG, pela presença aqui. E obrigado a vocês mais uma vez, e ao telespectador, e até o próximo Palavras Cruzadas.